E aí, vamos estudar a lição? Super domingo, dia 4 de janeiro, estamos juntinhos aqui nesta caminhada. Afinal de contas, o nosso objetivo é percebermos Cristo em Filipenses e Colossenses. E por falar da carta de Paulo aos Filipenses, que fique bem claro que Paulo foi o fundador da igreja de Filipos. E claro, em função disto, ele tinha uma ligação profunda, íntima com esta igreja. Sentia saudade dos irmãos e é com muito carinho que ele escreve uma carta que é a carta aos Filipenses. E ao escrever a carta aos Filipenses, Paulo o faz com intimidade. Ele fala da alegria que temos em servir a Deus e insta os irmãos a constantemente se alegrar diante do Senhor a despeito das circunstâncias difíceis. E olha que ele, Paulo, estava enfrentando, entre tantas outras coisas, diversas ocasiões em que esteve preso. E ao participar de sua prisão e de seus sofrimentos com os irmãos, ele sempre conseguia obter apoio, auxílio. Os irmãos de Filipenses eram tão próximos a Paulo que eles não só oravam por Paulo, mas também auxiliavam Paulo no que diz respeito ao seu sustento, ao auxílio financeiro que de vez em quando ele precisava. Eram irmãos no real sentido da palavra. Coisa linda ver o povo de Deus unido e uma unidade que não se dissolve em função das dificuldades, mas uma unidade que se solidifica cada vez mais, mesmo em face à perseguição e o sofrimento. Tem muita gente que, por conta do sofrimento, vai se afastando uns dos outros, mas aqui no caso de Paulo e dos filipenses, o sofrimento os aproximava e os fortalecia ainda mais. E você percebe que Paulo aproveita a prisão não para reclamar da circunstância difícil que enfrentava, mas para agradecer a Deus pela oportunidade de pregar a todos aqueles que juntamente com ele encontravam-se encarcerados. Ou seja, ele enxergava em todas as ocasiões, inclusive na própria prisão, motivos para agradecer. Você é do tipo de gente que, semelhante a Paulo, consegue enxergar motivos para agradecer, mesmo em meio às circunstâncias mais dolorosas e difíceis da vida? É exatamente isso que Paulo nos ensina. Não é à toa que o conteúdo da lição de hoje se intitula Comunhão no Evangelho. Uma comunhão que não se dissolve entre Paulo e os irmãos, entre Paulo e Deus, a despeito do sofrimento, a despeito do cárcere. Muito pelo contrário, estão cada vez mais unificados. Assim deve ser o corpo de Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. Você está convivendo em perfeita coinonia, em comunhão com os irmãos e com Deus, a despeito das dificuldades? Hashtag fica a dica, fica o exemplo de Paulo para imitarmos. Não foi à toa que um dia ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que possamos estarmos cada vez mais unidos com a família, com os irmãos da igreja, a despeito do que estejamos passando. Que oremos uns pelos outros e, se necessário for, nos apoiemos em outras circunstâncias. Aqui no caso, Paulo citou que era apoiado inclusive financeiramente. Que sejamos os braços que sustentam uns aos outros, porque assim funciona a Igreja de Deus nessa terra. Vamos orar? Obrigado, Deus querido, porque Paulo conseguia enxergar motivos para agradecer, mesmo em circunstâncias adversas. Que possamos ter esta mesma disposição. E onde quer que estejamos, no caso de Paulo, na prisão, assim como ele foi uma bênção, que sejamos também instrumento em tuas mãos, em nome de Jesus.